boa tarde a todos e todas. Bem-vindos aí à gravação do 7º Fisiocast, que é sobre extensão universitária e ensino escolar, uma parceria bem valiosa. Esse Fisiocast refere-se ao nosso projeto de extensão, o Fisio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Esse projeto é um projeto que conta comigo, Ana Maria, coordenadora, é um projeto da Universidade Federal do Paraná, conta também com professores membros da equipe Maíra Vale, Ana Lúcia Tarachuk, Fabiola Jager, Fabiana Alves, Marcelo Bernucci e Sandro Bonato. Conta com a participação de uma técnica, Débora Coutinho, e de diversos e importantes alunos aí dos cursos de graduação da área da saúde da UFPR. O nosso projeto existe desde 2020 e, por ser um projeto concebido durante o isolamento social da pandemia, nós fizemos um questionário para levantar demandas da comunidade sobre assuntos de interesse na área de fisiologia e saúde e tentamos focar em um público-alvo, em sua maioria, de professores de ensino fundamental e médio. Graças às nossas respostas, então, a gente começou a fazer uma série de iniciativas, inicialmente webinários, hoje em dia fisiocasts, também produção de materiais didáticos, oficinas em escolas, e agora nós estamos programando aí um curso para professores em 2024. Então, o nosso Fisiocast de hoje, ele vai contar com um momento de perguntas e respostas mais pré-estabelecidas com as nossas entrevistadas, que eu já vou apresentar, mas, né, para quem estiver presente, fica livre também no final, alguma participação, alguma pergunta, mesmo que seja via o chat, tá? Então, as nossas entrevistadas de hoje, e já agradecendo de antemão, né, aceitarem o nosso convite, são as professoras doutoras Ana Paula Horn e Camila Martins, que são professoras da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. A professora Ana possui bacharelado em 2002, licenciatura em 2005, ambos em ciências biológicas, mestrado em 2004, doutorado em 2009 em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante o doutorado, ela realizou um estágio sanduíche na Ludwig Maximilian Universität, em Munique, trabalhando com neurogênese após lesões. Tem experiência principalmente na neuroproteção, neuroinflamação, neurodegeneração e biologia de células tumorais. Atualmente é professora associada e orientadora de pós-graduação na FURG e, dentre várias outras coordenações, está desde 2022 à frente do projeto de extensão Aprender Neurociências Brincando, com o objetivo principal de popularização da neurociência. E aí que a gente se uniu aqui para esse Fisiocast, né? A professora Camila possui bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2002, mestrado em 2006, doutorado em 2010 em Fisiologia Animal Comparada pela FURG e pós-doutorado na University of British Columbia, no Canadá. Atualmente é professora associada e orientadora da pós-graduação também na FURG, é líder do grupo de pesquisa Ecobiotox, também é membro de diretorias de sociedades, como a Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia e a Sociedade de Toxicologia Ambiental e Química, e ela tem experiência na área de fisiologia e toxicologia, com ênfase nas adaptações fisiológicas a estressores ambientais diversos e monitoramento de ambientes aquáticos. É coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento de Material Educacional, no MEB, sobre a divulgação científica em biologia também, né? Mais um ponto que nos uniu ali. Então, novamente agradecendo e passando a palavra a vocês duas, caso queiram, né, complementar alguma coisa ou dar um oi para nós. Primeiramente, parabéns pelo projeto, né? Foi uma satisfação esse convite, fiquei muito contente. É sempre bom falar deste assunto, né? E uma grande satisfação poder colaborar com vocês, assim, eu, a Camila, né? A gente já colabora aqui, já conversa bastante sobre isso, mas eu acho que esse extramuros é sempre muito importante, né? Então, queria agradecer mesmo essa possibilidade. Legal. Camila? Eu também queria parabenizar o projeto, muito interessante. A gente já vem há um tempo trabalhando, né, com as metodologias de ensino, então para a gente é uma satisfação estar aqui, então eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar o projeto.
Muito obrigada, a gente agradece em nome da equipe, né? Então, daí eu queria saber de vocês, assim, para vocês contarem um pouquinho mais sobre a formação de vocês, né? Eu sei que a gente faz aqui o mini currículo, mas é legal vocês complementarem alguma coisa. E quando surgiu essa ideia, né, da gente trabalhar mais, vocês trabalharem mais esse aspecto aí da extensão, né? Como é que foi essa história, um pouquinho dos projetos? Posso começar então, Camila? Bom, a minha formação, né, como a professora Ana Maria falou, ela foi toda na área das ciências biológicas. Durante a graduação e a pós-graduação, muito focada em laboratório, né, em pesquisa mesmo. Eu não conhecia a extensão, naquela época a gente não se falava muito nisso, né, então a gente não fazia extensão, não tinha nem esse olhar, né, do extramuros, como eu digo, né. Então, foi muito laboratório, foi iniciação, pós-graduação, depois a parte de sanduíche, sempre só pesquisa. Aí, quando eu cheguei aqui na FURG, em 2010, tinha uma professora aqui, que era a professora da disciplina de farmacologia, a professora Daniela Barros, e ela tinha um projeto, que foi o início deste projeto, que hoje eu continuo como coordenadora, né, que ele chamava Neuroeduca, né? E assim, carinhosamente, a gente chama o nosso Aprender Neurociências brincando ainda até hoje, né, de Neuroeduca. Então, a professora Daniela que começou essa ideia, né, num primeiro momento, trazer as escolas para a universidade, depois nós irmos para as escolas, né, com oficinas e tal. Então, foi ali 2011, 12, 13, né, que teve uma grande movimentação. Depois, a professora Daniela se aposentou, meu filho nasceu, e aí a gente deixou engavetado, né? Eu fiquei sozinha com todo aquele material, eu disse, agora eu não tenho, né, como continuar. Mas esse desejo, né, isso ficou dentro, assim, porque quando eu fiz licenciatura, isso já me incomodava, essa história de só ficar na bancada, né, de cada um faz o seu e publica, né, e quem será que vai ter acesso a esses resultados? E eu sempre queria mais, né? Então, agora, quando surgiu a oportunidade, assim, voltamos para o presencial, eu disse, agora, né? Então, pegamos todo esse material de volta. Eu tive uma ajuda muito grande das alunas de graduação, pós-graduação, né? Uma equipe muito boa, assim, que facilmente empolgável, como eu digo, né? Que gosta muito de brincar e chão da escola, né? Tanto os alunos da licenciatura, bacharelado. Então, eu tenho, assim, uma equipe bem multi, né? Tenho alunos da medicina, todos se envolvem, né? Todos gostam da temática da neurociências e do chão, assim. Então, foi mais ou menos nesse caminho, né? Que as coisas foram vindo, assim. Eu herdei esse projeto, né? Mas me apaixonei tanto por ele que hoje me sinto, assim, a mãe dele também, né? E muito satisfeita, assim, e muito empolgada para continuar nesse chão da escola né, que ele dá um retorno imenso, assim, uma coisa que, né, que a gente fica só na bancada, uma vez que a gente sai, né, e estratégias novas, metodologias novas, e esse retorno, e essa energia, né, principalmente ali crianças, adolescentes, é uma energia diferente. Então, eu fiquei, assim, muito empolgada nessa minha trajetória e não consigo mais nem cogitar deixar a extensão agora, né? Então, rapidamente, assim, esse foi o meu caminho até chegar nessa empolgação do projeto de extensão. Sim, mas que herança boa, né? Ótima, ótima. Agora, você falou, eu me lembrei que a gente teve esse ano aqui em julho a SBPC, né? Foi a reunião anual, foi aqui em Curitiba, e aí teve a SBPC Jovem. E assim, eu tenho alguns colegas que também não tinham trabalhado muito com a extensão, e aí, nossa, a gente montou uma oficina e, nossa, gera aquela empolgação, né? Daí todo mundo quer. É muito legal mesmo. A gente brinca, né? Que uma vez que aquele bichinho nos picou, não tem volta. Continuar fazendo, né? É isso aí. Camila, então, fica à vontade para fazer aí suas colocações. Então, eu também fiz graduação, né, no Mackenzie em Ciências Biológicas, e logo no segundo ano de graduação eu tive aula de Fisiologia Animal Comparada, ela é bastante famosa na área, ela era ex-professora da USP, estava dando aula no Mackenzie na época, a doutora Olga Martins Mimura, e eu fiquei apaixonada pela Fisiologia Comparada.
e pela fisiologia em si, gostava muito de fisiologia humana. Já comecei a fazer também uma iniciação científica bem de laboratório, dentro da Escola Paulista de Medicina, com a Jaqueline Luz, trabalhando um pouco com a parte de metabolismo energético, e com ratos na época, e conheci o Adalto Bianchini ali, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. Então eu vim para a FURG para trabalhar com fisiologia comparada, que era a minha grande paixão e ainda é. A gente às vezes tem que acabar se moldando um pouco a outras coisas, mas eu estou sempre tentando buscar essa área, porque para mim é uma área que me encanta, nessa questão de mecanismo, de processos e como é que funciona, então eu sempre fui muito, muito apaixonada por isso. No final do meu doutorado aqui na FURG, eu fiz um sanduíche, depois um pós-doc curto com o Dr. Chris Wood no Canadá, que também é um ícone na fisiologia comparada. E o ano passado eu voltei a fazer um pós-doc com ele, trabalhando também com essa parte de fisiologia comparada, efeitos de mudança climática, enfim. Então, eu, toda vez que vou para a bancada, gosto de campo, faço campo, mas vou para a bancada fazer fisiologia, para mim é muito prazeroso. Gostaria de fazer mais. Bom, durante meu doutorado surgiu o Reúne, tá? Que é aquele programa que todas as universidades federais aderiram, e o Reúne trazia vários projetos, né, e fomentava esses projetos através de bolsa. E me veio a ideia de produzir vídeos de aula prática. Na época, também estava começando a questão da Lei Arouca, né, a Lei 11.794, que começou a regulamentar o uso de animais na pesquisa e no ensino. Então, dentro do Reúne, a gente começou a filmar alguns vídeos de aulas práticas para tentar minimizar o uso de animais, né? E aí, eu e a Ana, a gente entrou na FURG praticamente juntas, né? Então, assim, as coisas aconteceram comigo e com ela paralela. E a gente criou aí, na época, eu passei então no concurso, encontrei a Marta, o Luiz Eduardo, o Carioca, enfim, a gente montou um grupo, e aí a gente montou o NUMEB, que é o Núcleo de Produção de Material Educacional, Divulgação Científica em Biologia, onde a ideia é a gente produzir realmente material didático. O foco é ensino médio e ensino superior, né, que pudessem ser aproveitados, então, pela comunidade, né? Então, essa passa a ser a nossa preocupação. A Ana colocou um ponto, né, importante, porque os projetos, eles andam com maior ou menor velocidade, com maior ou menor intensidade, dependendo do número de alunos ou de pessoas envolvidas, né? Então, esse projeto já teve, né, num momento muito ativo, a gente inclusive ganhou um edital do CNPq para divulgação científica, e foi bem legal, né? Depois a gente passou um tempo sem bolsista, então a coisa começa a ficar um pouco mais devagar, né? E agora a CAPES introduziu a questão, colocou um projeto, na verdade, para tentar introduzir a extensão na pós-graduação. Então, a gente até conseguiu um recurso, né, por essa via, estamos novamente, né, tentando retomar aí o NUMEB, e também a questão da curricularização da extensão acaba atraindo alunos também para dentro do projeto, né, que acaba sendo um processo, enfim, obrigatório a extensão, e isso acaba fazendo com que a gente ande, né? Então, a gente é um projeto que a gente tem algum material produzido, a gente está sempre produzindo material, mas que depende muito dessa questão dos alunos, do envolvimento de alunos, né? Mas é basicamente isso. Não, e também é uma ideia bem interessante, né? A gente tem algo em comum com vocês nessa ideia da produção dos materiais didáticos, e até já vou aproveitar para, né, duas coincidências. A primeira é que eu fiz USP, né, que eu sou de São Paulo, e eu fui aluna da doutora Olga também, e hoje em dia ela é até uma amiga pessoal, porque, na verdade, eu estudei na graduação com a filha dela, que é a Maria Regina Martins Mimura, né?
E aí, como eu me tornei muito amiga da filha dela, fizemos todos os trabalhos em grupo juntas, hoje em dia, às vezes, eu frequento a casa delas e tudo. Então, eu conheço ela bastante bem. E a outra é essa coincidência, né, do objetivo dos projetos também na questão dos materiais didáticos, né, que a gente também tem visto, assim, uma perspectiva muito legal, né, de ampliar isso, justamente até para ajudar os professores, porque a gente vê que a rotina dos professores, né, que trabalham nas escolas é muito corrida em termos de aulas sequenciais, né, então, esse até tempo deles prepararem material, às vezes, não é o que eles gostariam. Então, essa contribuição da universidade para isso tem sido uma ideia interessante também, né? Daí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, assim, como que vocês veem a questão da aprendizagem mais ativa, das metodologias ativas, né? Como que vocês têm visto isso? Vocês podem comentar se quiserem no quesito da graduação, mas também já pensando um pouquinho na ação desses projetos, né? Como que tem sido isso na história aí de vocês, desse trabalho? Nosso dia a dia, né, acho tanto o meu quanto da Camila, é a graduação, né, a graduação, a pós-graduação, e eu acho que as metodologias ativas, elas realmente, elas precisam ser utilizadas, né, o ensino tradicional, ele não dá conta, ele não motiva, né, como deveria. Eu acho que, hoje em dia, tantas coisas diferentes se apresentam, né, que se a gente não colocar o aluno como protagonista do aprendizado dele, com várias estratégias diferentes, realmente a aprendizagem fica muito comprometida, muito chata, e heróis são aqueles que ainda sobrevivem a esse método totalmente clássico, né, de ensino, né. Claro, na graduação, sempre que possível, né, eu sou docente da disciplina de histologia, para vários cursos diferentes, né? Então, claro, tem enfoques diferentes. A histologia, né? O que se conversa com os alunos da medicina é diferente do que se conversa com os alunos da biologia licenciatura, por exemplo, que a gente já tenta, né, aquela aplicação direcionada para a sala de aula, né, para o ensino. Então, e esses enfoques, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Mas conversando muito agora com professores nas escolas, porque eu acho que o legal da gente ir para as escolas é justamente essa troca de experiências, né, que se tem. O que eu vejo é que as professoras, cada vez mais, elas tentam fugir desse método convencional. Algumas escolas já têm aquela linha, né? Bom, nós temos o ensino baseado em projetos, né? O ensino, então eles já vestiram a camisa, né, da metodologia, mas muitas escolas, né, o estado, os municípios, assim, que não tem aquele incentivo todo ao docente, tem muitos docentes que ainda, muitos professores, né, que ainda estão nessa metodologia tradicional do quadro, giz, todo mundo enfileiradinho, um atrás do outro, só o professor fala, todo mundo em silêncio, ninguém pode pegar o celular, né? Então, e aí, conversando bastante, assim, com essas professoras, a gente vê essa vontade que elas têm de alternativas, até de que a gente, né, como universidade, dê alternativas, ensine estratégias, né, de como que elas poderiam trabalhar na sala. E o nosso projeto do Aprender Neurociências Brincando são oficinas, ele é brincante, né? Ele é totalmente baseado em oficinas lúdicas. Então, a gente, quando leva isso, a gente vai com muitas brincadeiras, muitos jogos, e a gente monta, são 7 oficinas, então os alunos fazem aquele circuito. E assim, não é um projeto que tem fomento, são coisas que a gente vai inventando, vai montando, né? Os alunos veem coisas legais, assim, vídeos e tal. Isso aqui a gente podia montar para mostrar para os alunos coisas de ilusão de ótica, daí a gente imprime grande, né? E vai mostrando para eles. Então, são coisas muito fáceis e palpáveis para os professores das escolas utilizarem. E aí, elas geralmente nos dão esse retorno, né? Nossa, mas como é fácil trabalhar essa temática, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que eu posso, por exemplo, pregar uma bala, pedir para o meu aluno fechar o nariz, botar a bala na boca. Sente o gosto? Não, não sinto. Agora abre o nariz. Sentiu? Por que será que sentiu? Uma coisa muito simples, né? Brincadeiras para estimular o tato, assim, né? Coloca quente, frio, coloca formas diferentes.
coisas assim que elas dizem, nossa, mas eu vou aplicar esse tipo de coisas na minha sala, porque os meus alunos, eles gostam muito de brincar, né? Aí eu até estou vendo aqui, né, 45 alunos em sala, assim, eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem, né? Eu sempre digo, a minha turma da medicina tem quase 80. Como é que a gente brinca numa situação dessas? Né? Como é que a gente se vira, né? Deixando cada um ser o protagonista? Mas aí tem aquelas estratégias diferentes, né? Divide em equipes, faz discussões, né? Tudo é metodologia ativa, o que a gente não pode ficar só com o giz ali, né? Eu acho que essa é a forma que a gente precisaria fugir, embora dependendo do assunto, do contexto, da idade, ela ainda seja necessária, né? Porque o que eu vejo muito, assim, é que os alunos mais velhos, eles vêm com uma necessidade de uma aula tradicional, e às vezes a gente tenta fugir um pouco dela, e aí a coisa fica, né? Por quê? Porque eles foram treinados assim. Agora, quando a gente vai para o chão da escola, brincar com as crianças, né? A gente já vê que a gente tem uma geração diferente. Essa gamificação, né? Tudo a gente pode transformar em desafios, e os pequenos, eles respondem muito bem, né? Eles são muito curiosos. A gente fez até nós temos as oficinas dos órgãos dos sentidos, a gente fez não uma pesquisa, né? Mas a gente fez tipo uma enquete com eles, assim, né? Numa feira que a gente teve aqui, a Feira do Livro. Então, a gente tinha todas as faixas etárias visitando e brincando nas oficinas do projeto. E aí a gente perguntou para eles, olha, quais as oficinas que vocês mais gostaram? E tava ali o tato, visão, paladar, olfato, né? Os pequenos, e isso a gente tem que ter muito presente da questão da faixa etária, os pequenos eram tato, eram os jogos, as coisas que eles podiam mexer. Eles brincam de massinha, eles moldam, né? Eles têm coisas ali que eles têm medo de colocar a mão para descobrir o que tem dentro de umas caixas ali. Então, isso eles lidam muito bem, mas eles têm que mexer, eles têm que tocar, porque isso é da idade, né? Essa curiosidade. Já os adolescentes, não. Não é assim que a gente compra eles, né? Eles têm, assim, né, uma certa, não, né? Eu não vou dizer uma vergonha, mas não deixa de ser, né? Porque vai que eu me exponha, assim, em público, né? Que alguém veja que eu tenho medo de botar a mão ali, vai que tem uma aranha, alguma coisa. Então, não é esse tipo de brincadeira. Aí a gente já tem que envolver com alguma coisa diferente, com um desafio maior, né? Aí eles gostam muito, por exemplo, das atividades que tem na nossa oficina de visão, que aí são coisas, né, de ilusão de ótica, são desafios maiores, audição, né? Então, tudo é uma questão de se adaptar. Eu acho que desde lá da educação infantil, fundamental, médio, na graduação, pós-graduação, a gente sempre pode e deve utilizar essas alternativas, mas, claro, tentando adequar o nosso público e também a situação, eu acho, socioeconômica da escola, né? Como eu disse, a gente não vai chegar propondo ali, talvez, na graduação, vou fazer uma sala de aula invertida, né? Aí manda os alunos ali, manda não, né? Mas passa algum vídeo, alguma coisa, né? E os alunos, então, já vão preparar o material e aí usa a aula para discutir sobre aquilo e tal. Agora, não é a realidade de uma escola estadual, né? Da periferia, talvez aqueles alunos não têm nem acesso, a gente viu o que foi o ensino remoto agora, né? Nem se conseguia chegar nesses alunos para levar uma atividade para que eles fizessem numa folha. Quem que vai propor uma sala de aula invertida? Então, depende muito de cada contexto, né? Mas, sim, eu sou totalmente a favor da gente fugir do ensino tradicional, sempre que possível. Sim, né? Eu acho que é o grande desafio mesmo hoje em dia. Eu também concordo, né? Que é a melhor forma, mas a professora Rosane estava expondo aqui, né? Essa dificuldade que a gente tem justamente da quantidade de alunos em sala, muitas vezes na própria graduação ali e dos conteúdos, né? E é isso que você falou também. Eu acho que muitas vezes os alunos não estão acostumados com uma rotina diferente. Então, essa tentativa de mudança é um desafio também para eles, né? Porque eu também já tive essa experiência de tentar, não, assistam tal coisa, tal, mas aí chega na hora, não, professora, não deu tempo, não sei, né? Aí vai então, tudo por água abaixo, né? A gente está nessa batalha aí, com certeza. Camila, quer colocar alguma coisa? Eu acho que na mesma linha de vocês, né? Eu acho que quando o aluno ele é elemento ativo no processo de aprendizagem dele,
ele entra num outro mundo, né? A coisa fica muito mais produtiva. Eu já dei aula em escola estadual logo depois que eu me formei, né? Escola estadual porque foi a única vez que eu dei aula para ensino fundamental. Depois eu só tenho experiência com graduação, então eu dei muito pouca aula para o ensino fundamental. Mas eu vejo que na graduação, se a proposta é uma aula prática, se a proposta é uma aula usando um software, se a proposta é uma aula onde eles têm que responder e ler, onde eles são ativos ali, o rendimento, o processo é muito diferente, né? A gente, na verdade, tenta, dentro do NUMEB, produzir algum material que coloque o aluno nessa posição, sabe, de elemento ativo. Né? Até a Ana colocou, da curiosidade, aí você também colocou, às vezes um vídeo. A gente, na verdade, depois, quando eu for falar um pouquinho do NUMEB, uma das coisas que a gente trabalha são filmes, séries, episódios que despertem a emoção no aluno, porque o fato dele assistir aquilo e despertar uma emoção e não ser um vídeo técnico vai fazer com que ele se interesse pelo assunto que está abordado. Então, a gente trabalha a questão do vídeo técnico, que é um vídeo para ser passado pelo professor em sala de aula, para substituir a aula prática, mas a gente também tem esse outra vertente que a gente trabalha, que é do estimular a emoção e, através da emoção, o aluno se conectar com o tema e participar, né? Ser um agente ativo dentro desse processo, né? E a gente também pensa nisso, né? Essas coisas, quando você tem uma mídia que está disponível na internet, né? Esses materiais digitais, você ainda consegue aumentar o acesso, né? Então, assim, também tem essa questão de você conseguir trabalhar até com um grupo maior, porque você não tem obrigação, talvez, de fazer isso em sala, você pode passar alguma coisa fora. Então, a gente também tem essa coisa do ligar a emoção com o tema, e aí o professor trabalhar isso em sala de aula, como, né, e o aluno sempre pensando nessa questão do aluno como um agente ativo do aprendizado dele, né? Então, é importante ele estar ativo. Então, eu também sou totalmente a favor das metodologias alternativas, apesar de não aplicar sempre, né? Porque a gente ainda vive num mundo onde essa migração, ela ainda tem vários obstáculos, é um processo, né? Assim, não é tão fluida assim, né? Mas eu acho que o resultado da metodologia ativa, né? Ele é muito mais positivo do que da metodologia tradicional, né? Aos poucos a gente vai tentando. Sim, e você falou agora, né, das mídias, assim, eu tive olhando o site, né, dos projetos, para poder até pensar nas nossas perguntas aqui, e eu vi ali um filme que eu não tinha assistido, que foi aquele Quase Deuses ali do NUMEB, né? Nossa, e é um filme maravilhoso, porque além dele ter todo um ponto fisiológico ali, cardiovascular, né, a gente tem também a questão ali do racismo, que pode ser discutido em conjunto numa sala de aula, né? Então, eu acho que isso é bem estimulante. A gente teve um Fisiocast, o nosso segundo Fisiocast desse ano foi com um professor de ensino médio, fundamental ali, o professor Gabriel, que ele usa muito Grey's Anatomy nas aulas dele, e ele falou que, assim, ele começou a ter um ibope nas aulas, depois que ele passou a usar a série e pegar pequenos trechos para discutir algumas questões até de ciência mesmo, né? Que mudou completamente. Então é isso, a gente aos pouquinhos vai, né, vendo possibilidades de uso aí para fazer essa complementação, mas acho que a gente pensa bem parecido mesmo. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, então, desses resultados práticos, né? A Ana já comentou um pouquinho mais ali de algumas das oficinas do sensorial, mas se vocês quiserem expor um pouquinho, né, desses materiais. Eu vi no material da Camila também um livro ali sobre a questão de sexualidade, né? Se é um papo para ter com criança ou não ali. Esse é um assunto que a gente também está tentando abordar no nosso projeto, que a gente está em parceria com a prefeitura tentando montar um curso para formação de professores no próximo ano. E esse tema relacionado à sexualidade, à reprodução,
foi uma das demandas grandes que eles nos apresentaram, sabe? Então, se vocês quiserem trazer um pouquinho, ilustrar um pouquinho, né, do que os projetos têm trabalhado aí, acho que vai ser bem legal. Quer falar primeiro, Camila, para aproveitar o gancho já? Porque o meu é bem diferente, né? Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho. Que a Ana Maria colocou essa questão do Quase Deuses, por exemplo, que é um filme que você pode trabalhar várias vertentes, né? A gente deu um curso de formação continuada para professores de ensino médio, acho que a maioria de ensino médio, há uns anos atrás, e a ideia era justamente a gente estar trabalhando essa questão de usar uma mídia para aproximar o aluno e conseguir, talvez, abordar algum conhecimento, né, dentro das diferentes áreas. E não eram só pessoas da biologia, tinha química, tinha história, tinha geografia, e foi super legal. Aí a gente acabou até produzindo um e-book, que é basicamente um relato do que aconteceu e todos os produtos que a gente teve nesse curso de formação continuada, né? Então a gente também teve, né, conseguiu usar o mesmo, como é que eu vou dizer, procedimento, o mesmo recurso, mas com outras áreas além da biologia, tá? Vou falar um pouquinho com relação ao NUMEB. O NUMEB, na verdade, a ideia que a gente tem dentro dele, a gente produz algum material educacional, mas a gente também é um site onde a gente disponibiliza esse material. Então, por exemplo, esse livro da sexualidade é um livro que é produzido por uma outra professora daqui. Então, a gente pega vários e-books que a gente acha que pode ser interessante, que pode servir de material de apoio, metodologia alternativa, enfim, e que tenha, né, uma questão científica bem clara, né, e a gente acaba colocando isso dentro do NUMEB, disponibilizando, tá? Mas no NUMEB a gente trabalha basicamente com 3 frentes, tá? Uma frente é o mapa mental, o mapa conceitual, que é uma ferramenta de estudo, basicamente, tá? Onde a gente dá alguma assessoria. A gente trabalha com essa questão das mídias cinemáticas, né? Onde a gente produz um material para o professor usar em sala de aula. Então a gente pega um tema, né? Pega um filme, pega o tema que esse filme aborda e a gente vai destrinchando. No minuto tal, você pode abordar esse tópico, no minuto tal, ele mostra isso. Então, é todo um material detalhado que o professor pode usar para dar a sua aula, tá? Então, a gente não tem muito, a gente não consegue medir muito bem os resultados na escola, porque a gente está num outro... É algo que a gente tem vontade de fazer, que a gente quer fazer futuramente, é saber qual é o impacto desse material que a gente produz e disponibiliza, mas a gente ainda não consegue mensurar isso. Então, tem as mídias cinemáticas, alguns filmes e episódios de séries que trabalham, mas o objetivo que eu comentei anteriormente, através disso, facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E tem os vídeos de aula prática, né? Então, é um combo que a gente tem de vídeos de fisiologia comparada, onde a gente tem a aula prática filmada, a gente tem algumas animações que a gente fez ali, enfim, no meio da aula prática. Então, a gente está explicando, por exemplo, o processo de osmoticidade, né? Então, a gente tem toda a aula prática feita com hemácia de rato, a gente centrifuga, a gente mede o volume, a gente coloca em diversas soluções, mas a gente tem uma parte de animação mostrando o que é uma membrana, o que é a permeabilidade da membrana. Então, a gente mistura a aula prática realizada e filmada com animações. E a gente traz o roteiro da aula prática, aquele roteiro clássico, né? Porque, afinal de contas, é uma aula prática. E a gente também traz um outro material de apoio que o professor pode utilizar, ou o aluno mesmo pode acessar, que é um resumo ali do conteúdo da aula, do conteúdo teórico da aula prática, com algumas perguntas e respostas ali no final. Então, todo esse material é disponibilizado. A gente tentou fazer algumas aulas práticas pouco triviais. Então, a gente tem, por exemplo, essa de osmoticidade e tonicidade, a gente tem de osmorregulação de organismos marinhos, a gente tem de castração em rato, a gente tem de reflexos medulares,
propriedades funcionais do coração, adaptação de organismo aquático à respiração aérea. Então, a gente também tentou fazer alguma coisa um pouco diferente. A gente sabe que tem vários colegas utilizando esses vídeos, né? Eles são gratuitos e estão totalmente disponíveis, mas a gente ainda não conseguiu, não conseguiu chegar na etapa de mensurar o impacto desses vídeos mesmo em sala de aula, né? Ou dessa mídia cinemática em sala de aula. A gente tem algum retorno, mas a gente não transformou isso em dados que a gente conseguisse, enfim, chegar a alguma conclusão. Mas essa é uma etapa que a gente quer fazer, né? Está nos planos. Acho que é isso. Sim, a gente também tem uma etapa, a gente até chegou a propor essa etapa no projeto de um monitoramento pós-projeto, mas também vai ser um desafio, porque a gente sente que desde o início do projeto até agora o público-alvo já se modificou totalmente. Então vai ser difícil, né, ter uma amostragem de um tempo mais prolongado, né? Mas é um desafio da extensão também, que a própria extensão sempre nos cobra, né, dessa questão de como que foi esse impacto, né, não só na formação dos estudantes da graduação, da pós, mas do público-alvo ali, e não é fácil, né, eu acho que é um grande desafio que a gente tem aí pela frente. Eu estou vendo só aqui no chat, antes de passar a palavra para a Ana, que o professor Marcelo aqui, que é do nosso projeto, ele comentou, né, de novo aqui do desafio que a gente estava falando ali, né, como que a gente consegue fazer algumas atividades, às vezes lidando com esse próprio grau de energia, né, dos estudantes, porque já teve momentos, por exemplo, num outro projeto de extensão que eu tinha, que eles tinham que esperar, pelo menos, eu explicar as regras do jogo, e até isso, às vezes, era meio difícil, porque a agitação é tão grande que até para você propor um jogo, às vezes, que precisa explicar o que vai acontecer, né, a gente tem ali que fazer uma negociação. Mas o caminho também, acho que tentando, né? Então, Ana, quer contar um pouquinho, então, das práticas aí do projeto da neurociência? Mas eu quero só dizer que eu concordo plenamente com o Marcelo, como é difícil, né? Uma questão dessa energia, né, que a Ana Maria está falando, e outra questão da heterogeneidade dos alunos, né? Que é o que eu dizia antes, quando a gente está lidando com crianças que são curiosas, né, que são proativas, a gente tem um público que é mais fácil de cativar, né, e levar com a gente, mas depois, à medida que a adolescência vai chegando, e até na graduação também, né, como é difícil essa heterogeneidade, né, não, eu não vou fazer, brincar, que coisa, brincar, não se brinca, brincar é coisa de criança, né, ou alguém escreveu ali em cima, acho que foi a professora Rosane, né, mas eu vim aqui para ter aula, isso não é uma aula, né? Agora vou participar de um jogo. Então, é muito complicado, é um desafio muito grande para a gente, né? Mas eu ainda acho que vale a pena investir, viu? A gente vai, né, lapidando, a gente vai tentando ajudar e moldar, e eu sempre vejo pelos meus, no final do semestre, está todo mundo contente, brincando, né? E eles vão aliviados, né, que passaram um bom semestre. Tá? Vale a pena a gente insistir, sim. Quanto ao projeto, né, eu comentei antes rapidamente, então nós temos várias oficinas, ele tem um caráter bem diferente, né, da produção de materiais, para realmente, né, ajudar na sala. Não, o nosso não, é ir para a escola e brincar com as crianças, né, e nesse brincar, então, a gente tenta ali conversar o máximo possível, e às vezes eles prestam atenção, às vezes eles não prestam, mas a gente vai tentando envolver eles com esses conceitos, né. Então, a gente tem os órgãos dos sentidos ali, que eles gostam muito dessas atividades, tem a oficina de coordenação motor e equilíbrio, então a gente joga muito com eles, a gente leva boliche, leva aquelas argolas, né, e pula macaco, aqueles joguinhos, aí, claro, tudo vai depender da faixa etária, né, desenhos de coordenação, e quanto mais a pessoa, não vou dizer envelhece, né, mas os anos vão passando, eles vão se dando conta como eles perdem a coordenação. Então, nessas feiras, que daí não é escola, a gente faz muita feira também, né? Então, participa de feiras, assim, onde vão alunos, estudantes, mas também vai a avó levar o seu netinho. Então, a gente também brinca com a avó, né? E brinca com os pais que vão ali, aqui, tomando seu chimarrão, né, acompanhando a criança. Então, a gente tem que ter as atividades para todos, né, e a gente
na medida do possível, consegue brincar com todo mundo e é bem divertida, essas de coordenação, de equilíbrio, né? Eles gostam bastante. Também oficina de memória, o pessoal também vai se dando conta como ela vai, né, desaparecendo ao longo do tempo, né? Ela vai nos abandonando, então, né? E modelos anatômicos também a gente leva muito para as escolas. Então, nós temos os cérebros ali, cérebro de cachorro, né? Agora a gente está com uma parceria com o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. Então, eles estão nos passando cérebro de tartaruga, de pinguim, de lobo marinho. Então, as crianças amam. Isso é uma coisa assim que a gente pensa, nossa, né? Uma coisa tão simples, mas é um impacto. E aí, claro, já aproveita, já bota um banner atrás com as regiões, já pontua as diferenças. Olha, esse aqui tem essas circunvoluções, tá vendo que esse aqui é lisinho, né? Por que será? Então, já um aspecto evolutivo já vai permeando aquela brincadeira que eles estão fazendo ali, né? E o fato também, assim, da gente levar lupa, microscópio, é uma coisa, assim, que para a maioria das escolas, eles não têm essa vivência. Então, tudo é muito novidade, e eu acho que com essa motivação a gente consegue fazer muita coisa, né? Eles ficam na volta, eles querem saber, e isso é independente da faixa etária. Quando a gente leva, por exemplo, um microscópio, coloca algumas coisas ali, já aponta, né? E já com um banner ali do lado, né? Alguma coisa ali, um folder já apontando, explicando assim. E depois, para finalizar o circuito das oficinas, eles têm uma trilha que eles fazem, né? E é uma trilha daquelas assim com dado, né? Um jogo convencional, esses que a gente brincava, né? Então vai jogando, vai andando as casas. E ali tem várias questões assim que eles podem fazer para os outros, ou questões que foram abordadas nas oficinas. E é impressionante como a gente vê que eles captaram muitas coisas, né? No início eu pensava assim, nossa, a gente vai fazer aquilo ali para os pequenininhos. Eu acho que não vai ter um significado ainda para eles, mas não. Eu me impressiono cada vez. Eu faço sempre questão de ficar na volta. É um tapete grande, assim, né? Eles vão andando em tamanho real ali dentro. Eles são a peça daquela trilha que eles vão jogando um dado, né? E vão andando. Então, é muito gratificante, assim, ver o quanto que eles aprendem, né, nessas nossas visitas. Agora a gente tem até um desejo, né, de, além de fazer as visitas, que a gente consiga trazer eles para a universidade também. Porque aí eu acho que o significado vai ser maior ainda, né? Porque a gente, quando vai para a escola, a gente agita muito a escola. A gente percebe isso, né? Tanto que as escolas menores, geralmente a diretora já diz, não, mas aí tu vens para pegar todas as turmas daquele turno, tá? Porque se a gente deixar ali uma, duas, né, turminhas de fora, não, mas, né, porque a gente acaba esculhambando a rotina da escola quando a gente está lá. Então, para eles é uma festa, eles brincam ali à tarde, né, e aí é importante esses circuitos, então, são 7, então a gente consegue, né, absorver bastante, porque aí cada oficina tem ali 5 a 10 brincadeiras diferentes, então envolve muitos, mas a equipe tem que ser gigante. E aí, como diz a Camila, a gente tem altos e baixos. Agora, por exemplo, no final do semestre, é um baixo, né? A gente pergunta ali no grupo, quem consegue me ajudar a ir para a escola tal? Ai, professora, eu tenho prova. Ai, professora, eu tenho que apresentar um trabalho amanhã, né? Então, também é muito flutuante, digamos assim, né? Esse fazer extensão. Mas, mesmo assim, toda vez, né, que eu consigo juntar um grupo grande, tipo, né, nessas feiras, vão pelo menos 20 monitores divididos ali, né, para dar conta da função toda, né, dos estudantes, mas é muito, muito bom, assim, e o retorno tem sido muito, muito bom, por isso que eu acho que, claro, essa é uma metodologia ativa, né, e que a gente conversando ali com os professores, eles realmente usam em sala, alguns me dizem, eu já fiz essa brincadeira com eles, como dá, né? Como dá retorno, né? Como eles conseguem acompanhar realmente, né? Eles conseguem, né? Eles são muito proativos e dá conta, né? Então, mas aproveitando só, né, dessa fala, eu tenho um exercício que eu fazia com crianças pequenas, eu lembrei que você estava contando, né,
que eles se empolgam. Era uma coisa assim, bem tranquilinha, mas se você quiser um dia tentar, tem a ver um pouquinho com a questão de neurônios e cérebro. A gente fazia assim, a gente fazia o desenho do neurônio e fazia uma plaquinha com um barbante. Daí tinham alguns alunos que punham a plaquinha que estava escrito neurônio. E tinha um aluno, que daí era uma briga, porque todos queriam também, que ficava com a plaquinha do cérebro. Daí a gente brincava assim de fazer um tocar o outro para a informação chegar e para a informação vir, né? E aí eles tinham que salvar um que estava ali na ponta, que ia queimar a mão, tinha alguma história que sempre estava associada ali. Então, a ideia era eles fazerem isso numa velocidade grande, né? Para pensar nessa ideia da informação aferente e eferente ali. Nossa, só de fazer isso já era uma festa que às vezes a gente nem acreditava, né? Como que é gostoso brincar. Até a gente brinca junto porque, né? A gente está nas nossas aulas sérias lá, às vezes, da graduação, né? Falando coisas meio densas e tal. E quando a gente vai para essa realidade que dá para brincar junto, é bem legal. E a gente também viveu essa realidade que a gente estava contando aí, da questão de ter os circuitos, porque nós estamos com uma oficina nessa temática da sexualidade daí, mas a gente também tem 6 estações, e a gente também cicla nas estações. E por incrível que pareça, uma das coisas que estava sendo desafiadora agora era a gente conseguir que eles ouvissem que estava na hora de ciclar. Até que uma colega minha falou, não, vamos bater palma, a gente vai bater palma, porque vai ser o único jeito deles ouvirem que está na hora de trocar, porque daí, né, fica aquele volume de som e de voz ali, todos falando, e a gente não conseguia avisá-los para que estava na hora de trocar, né? Então, pegar um apito. Exatamente, eu pensei nisso, porque eu falei, nossa, eu vou ter que achar um apito, porque eu tentei colocar música pela internet, ninguém escutava nada, não deu certo. Então, aí você vai desenvolvendo outros tipos de metodologia, né? Mas o que significa, né, que eles estão tão empolgados naquele processo ali, que isso tem que ser um momento muito rico de aprendizado. De aproveitar. E só pegando esse gancho, Ana, você falou, né, dessa questão, então, da oficina relacionada à parte sensorial e falou da questão do cérebro, né? E as questões mais motoras, assim, vocês têm abordado alguma coisa também com esses circuitos, com esses jogos? Ou está mais ainda nessa parte central e sensorial, vamos dizer? Só para as pessoas terem uma ideia, né? A gente tem a oficina de coordenação motora e equilíbrio, né? Aí tem algumas atividades mais direcionadas para a coordenação em si, né? Mas coisas muito brincadeiras ainda, né? Então tem cordas para pular, e daí eles fazem, né, uma competição ali de pulando, e tem as argolas, tem o boliche, tem esses joguinhos de coordenação. Para os bem pequenininhos, a gente leva aqueles desenhos que eles vão contornando, né? Para os maiores, aí já tem um desafio que eles têm que desenhar olhando num espelho, então tem que pensar o contrário. É uma tragédia, ninguém consegue, né? Bate em tudo ali, então... né? Mas é mais nesse aspecto, assim, da coordenação, né? Agora, o que a gente quer para um futuro é pensar em saúde, porque a gente, claro, permeia, né, as oficinas, mas a gente queria uma coisa mais voltada, assim, para a saúde, para falar um pouco né, das doenças neurológicas, mas aí não focado nas crianças, né? O que eu sempre digo para o meu pessoal. Esse é um assunto que a gente não brinca, não faz brincadeiras, joguinhos, né? Então, mais talvez voltado para a formação de professores, alguma coisa, né? Que pudesse falar de neurodivergências, né, e de doenças mesmo, degenerativas, alguma coisa assim mais, né? Mas aí formação de professor, aí vai ser um braço do brincar, né? Não vai ser o brincar efetivamente. Só se eu puder complementar um pouco, não complementar, mas só dar uma opinião no que no sentimento mesmo que a Ana falou. Essa questão final, né, da importância da gente levar esse tipo de coisa, esse tipo de informação, porque hoje a gente vive num mundo onde existe os diagnósticos, né, dessas doenças degenerativas, eles são cada vez... você tem muito mais diagnóstico, né? Então, existe uma evolução no sentido de você conseguir diagnosticar maior, então é uma coisa que está muito mais presente, né? Eu acredito que existe toda uma pressão ambiental que estimula
que essas doenças apareçam, né, no sentido até, eu sou fisiologista, mas trabalho com a parte de poluição, e trabalho bastante com a parte de poluição ambiental, né, de contaminação aquática, então a gente vê coisas no laboratório que assim, né, enfim. Então eu acho que existe toda uma pressão ambiental e uma questão de conhecer mais e você ter um diagnóstico crescente, né, disso, tanto de doenças neurodegenerativas quanto como de outras doenças, outros distúrbios, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas por exemplo até um TDAH, né? Enfim, então eu acho interessante levar isso, né, também para as escolas, esse tipo de, né, de informação, de construção e trabalhar isso, porque eu acho que é uma forma também da gente ir na linha do processo de inclusão, né? Então acho que isso, nossa, eu acho isso super, super interessante, assim. Sim, né, com certeza. A quantidade de pessoas, né, envolvidas dessa diversidade, na verdade, né, que é o melhor termo da gente falar, tem sido cada vez maior, né? A gente vê dos próprios alunos que às vezes vêm até conversar com a gente, ainda na graduação mesmo, né? Mas a gente imagina também nessa realidade escolar e com salas, né? Como a gente já comentou hoje aqui, além de cheias, ainda com essa questão da energia da idade deles mesmo, né? Para lidar também. Então, daí é um grande desafio. Eu acho que quanto mais a gente puder também ajudar os professores, né? A fazer É um desejo nosso, mas o que a gente ainda não está conseguindo acertar é qual a metodologia, como eu disse, porque aí para professores é uma coisa mais focada, são adultos, né? A gente consegue ter uma conversa mais séria, mais com ensino fundamental, educação, né? É importante, sim, abordar o assunto, mas não é brincando, né? Então, o que a gente está pensando é como levar isso para a escola. Talvez, num primeiro momento, através dos professores que multipliquem, né? Sim, sim, não, com certeza. O Marcelo fez uma pergunta que já era minha. Daqui 2 perguntas era minha também. Mas, assim, né, só para eu não perder aqui o meu fio da meada da entrevista, quando a gente fala nessas metodologias ativas, elas são bem cativantes e a gente vê por esse resultado, né, com públicos diferentes. Mas o que vocês pensam, assim, em termos de substituição da forma de aula ou complementação, né? Que essa é uma coisa que eu acho que é sempre legal a gente falar um pouquinho também. Então, a gente discutir isso aí, a gente já vai falar ali da avaliação, né? Que é um ponto também sempre crítico, mas a gente já chega lá. Quer falar primeiro, Camila? Não, pode ir, pode falar. Eu, claro, grande defensora, né, da metodologia ativa, mas é o que eu disse antes, eu na minha turma de 80 não consigo muito, não, né? Porque justamente tem esse problema que a gente precisa avaliar. 80 a gente fica na graduação ali, né? Um semestre com eles. Eu até me esforço. E talvez, assim, uns 60, 70 eu saiba o nome, né? Mas nem sempre eu consigo nem saber o nome. Então, como que a gente vai avaliar, né, de uma forma contínua, né, sem precisar daquele processo clássico, né, de uma prova ali no final, é complicado. Então, eu acredito que ela tem que ser complementar e não substitutiva, porque a gente não consegue, engessado ainda do jeito que é o nosso sistema, né, 45 alunos já é demais, 80 então, né, nem se fala, mas o ideal seriam as turmas pequenas, né, como a gente vê, educação infantil tem algumas normas, né, ali, a sala tem que ter X alunos, então o professor consegue acompanhar de uma maneira diferente aqueles alunos, mas isso vai depender muito da realidade da escola, do tamanho das turmas, a gente não vai conseguir deixar esse ensino mais tradicional. Talvez até o ensino com uma metodologia mais ativa a gente consiga, mas essa parte ali final da avaliação, de como que a gente vai, né, no final, bater o martelo para dizer, não, está apto a, né, ir embora, eu tenho esse receio também, assim, que a gente não vai conseguir substituir, não. A gente vai utilizar, vai nos ajudar, uma excelente ferramenta motivacional, né, de tudo que a gente está falando, assim, né, nesse contexto, mas, infelizmente, não vejo ainda como substituir.
Depois eu complemento uma história, mas deixa a Camila colocar primeiro, né, para eu não atrapalhar. Então, eu acho que é um processo, né? Eu acho que eventualmente esse processo vai, acho que hoje eu acho que é complementar, mas eu acho que essas metodologias ativas elas vão acabar num dado momento sendo o principal e aí essa teórica tradicional vai acabar sendo a complementar, né? Eu acho que a gente está num momento de transição lento, obviamente, enfim, ainda mais falando da educação, vai mais devagar ainda, né? Mas assim, eu acho que a gente está no momento, só que a gente tem uma coisa que eu não consigo ainda ter uma avaliação quão boa ou quão ruim é, mas a gente está numa uma corrida tecnológica absurda. Então, eventualmente, essas tecnologias, aliás, eventualmente não, eu acredito que sim, essas tecnologias vão ajudar muito nesse processo, né? Não digo nem, não estou nem pensando no aluno com um computador em sala de aula, não estou nesse nível, mas eu acho que tem várias metodologias que vão ser desenvolvidas e que estão sendo desenvolvidas e que usam tecnologias que eu acho que são muito, que podem colaborar muito nesse processo, então, da metodologia ativa ser a principal e não a complementar. Mas, assim, hoje é isso. Eu acho que a gente está indo aos poucos, mas eu também vejo como complementar e não como a principal. Né? Mas, enfim, acho que vai mudar. Acho que a tendência acho que é essa. A gente está discutindo, na verdade, né, mais de um aspecto, se for pensar, né? Mas, assim, eu também penso de uma forma complementar. E assim, né, a gente tem extremos, porque eu lembro que na época da pandemia, que a gente tentou também, até para poder fazer o ensino remoto o melhor possível, porque foi tudo de repente, né? A gente ficava tentando ver como que outras pessoas, né, outras escolas e em vários níveis, né, de educação conseguiam, né, lidar com isso. E a gente tem desde uma realidade, totalmente para nós irreal, né, ou surreal quase, que seria um aluno por computador ali, podendo fazer toda uma formação através, né, de um roteiro pré-programado ali, com atividades diversas e tal, que é uma realidade muito mais norte-americana, de outros países do que a nossa, né? E aí a gente vê formas, assim, às vezes, de adaptar um pouquinho. Então, o que eu vi um pouco nesse momento ali foi as pessoas trabalharem com aqueles portfólios, né? Que seria uma maneira de tentar fazer uma avaliação um pouco mais continuada. Só que o que acontece? Quanto mais a gente quer fazer esse ensino mais, não sei se eu sei o termo técnico correto, mas assim, para fazer esse olhar, né, mais minucioso, a gente precisa de um volume de trabalho que às vezes a gente não tem, né? Porque, eu tenho tentado fazer com os meus alunos da graduação a avaliação de um trabalho ali que eu propus alguns critérios, né? Daí eu tenho que olhar se tem fisiologia, se tem uma aplicabilidade na área deles, que é mais a educação física, que eu tenho trabalhado bastante. Aí tenho que olhar o português. Quando eu vejo, eu demorei assim 1 hora para corrigir um trabalho. E daí a gente não tem só um trabalho, né? A gente vai ter o trabalho de todo mundo da turma ali. Então, é um desejo de fazer uma avaliação também um pouco diferenciada, né? Mas nem sempre a gente consegue adaptar com a força-tarefa que tem naquele momento, né? Então, eu vejo isso como um desafio grande também, porque do que eu já vi, né? Até quando a gente vê aquelas turmas que trabalham em sala de aula invertida sempre, tudo, eles têm muito tutores, né? Que dão conta de ajudar nessa rotina que vai sendo gerada junto. E às vezes a gente não tem isso, né? Porque a gente não pode transferir a responsabilidade para um monitor numa questão dessa de avaliação, que fica complicado, né? Então, pensando um pouquinho aqui também no que o Marcelo colocou, mas é um dos outros desafios aí que acho que temos pela frente, da gente ir adaptando a forma de avaliação. Eu lembrei aqui que a gente fez um Fisiocast também, não sei se vocês conhecem, mas talvez não pela distância geográfica, apesar que hoje em dia ela não é tão, né, difícil de superar, mas a gente fez um Fisiocast com a professora Josiane Cruz, que é da Universidade Federal da Paraíba.
E a professora Josiane, ela tem um projeto bem interessante que chama-se Fisioarte. Então, ela tem usado da arte, principalmente a arte no gênero de artes plásticas, né, pinturas, esculturas, mas hoje em dia ela está expandindo também para representar a fisiologia. E assim, né, tem duas coisas interessantes. Primeiro que, quando vocês falaram, né, acho que isso é complicado para levar para a escola, né, ela também pensava isso no começo, ela também se surpreendeu, porque ela conseguiu falar, às vezes, de glândula adrenal com crianças, usando aquela expressão da arte ali, porque aquilo sensibiliza, né, aquilo motiva de alguma forma. E, né, tem agora me fugiu aí o segundo aspecto que eu ia comentar, mas a ideia, né, é que a gente consegue daí depois, a partir disso, fazer uma avaliação. Então, a partir desse projeto que o aluno gera ali, usando a arte, claro que com critérios, com algumas exigências, né, para não ficar algo assim também que possa não ser levado a sério, vamos dizer, né, na hora de desenvolver um trabalho, mas tem sido uma ideia que tem rendido bons frutos ali, sabe? Foi um Fisiocast bem interessante aí que a gente teve, tá lá no canal. Se depois vocês quiserem dar uma espiada, eu sempre recomendo esse. Eu não deixei vocês falarem alguma coisa? Querem complementar? Eu queria só complementar, assim, porque enfim, quando eu disse, né, da questão do computador e a criança, eu acho que não é o computador acho que não tem que estar dentro da sala de aula. Eu acho que uma coisa é você fazer uma aula prática, mas assim, não, ele já, as crianças, enfim, eu tenho uma filha de 9 anos, mas eu vejo que as crianças já passam muito tempo no computador, então eu acho que o momento ainda que você use o computador, enfim, para fazer alguma coisa, mas eu não acho que tem que estar ali grudado na criança. Mas eu vejo essa questão da metodologia alternativa também dessas novas tecnologias também uma forma de ajudar o professor. Então, assim, daqui a pouco você quer produzir uma prova adaptada, uma avaliação adaptada, né? Seja, enfim, uma adaptação da criança, seja uma adaptação do tema, enfim. Você pode utilizar essas ferramentas tecnológicas, elas podem vir a ajudar nesse sentido, eu acho que mais, sabe, também, de também dar esse apoio para o professor, né? Então, eu acredito que com isso, acho que vai ter uma migração, porque eu acho que vai ser uma coisa meio exigida, né? Eu acho que aquela aula tradicional, ela já não, sabe, não estimula mais tanto. Então, eu acredito que a gente vai ter que migrar. Vai dar certo, vai dar errado, no começo vai ser, quer dizer, no começo não, porque já começou, né? Mas eu acho que é isso, acho que vai ter que migrar enfim, e vamos ter que procurar aí maneiras e ferramentas para ajudar nesse processo, né? Não, esse ponto é super importante mesmo, Camila, né? É o quanto que um computador em sala de aula pode ter um benefício, mas também pode prejudicar, até em termos neurológicos, né? Por tudo isso que a gente tem falado, né? Esse mundo tão cheio de informações aí, que gera uma demanda que estressa também, né? Que gera ansiedade, isso tem sido um ponto grande. Então, se tem uma vantagem, né? Com certeza tem uma desvantagem também. E acho que assim, né? Um pouquinho da parte que teve que ser positiva naquele momento, né, foi a gente ter que usar como o ambiente do Moodle ou outros ali para fazer as avaliações online, né? Então, a gente já viu essa tecnologia até ajudando a avaliar, mas claro, né, hoje que estamos no presencial, dá para discutir qual que é essa melhor forma, né, de fazer, né, bem importante também. E daí eu queria saber um pouquinho de vocês aí sobre o futuro dos projetos, né? O que vocês pensam aí como ideias futuras aí, o que vocês estão planejando, né? Para contarem aí para a gente também. O meu, eu contei para vocês, né? Que é trazer um pouco mais dessa promoção da saúde, digamos assim, dessa conversa, né? Sobre as doenças neurodegenerativas, as neurodivergências, nem cada vez muda esse termo, né? Mas esses diagnósticos todos, né? Que os alunos, tanto os nossos, mas mais ainda os das escolas, né? Tem, porque poucos ainda chegam na universidade, né? Deste grupo, né? Então, a gente ainda não tem, acho que, tanto contato quanto os professores das escolas. Então, esse seria um foco. E o outro seria, que
já conversei com o pessoal aqui, nós fazermos uma parceria com o pessoal da educação física, né, e aí veio perguntasse, né, se tinha alguma coisa dessa da coordenação, justamente para trabalhar com eles um pouco mais dessa questão da coordenação, de, né, uma parceria mesmo, chamar eles para o projeto, para que a gente possa ter aí alguma coisa mais coordenada, né, literalmente, para brincar com essas crianças e para discutir um pouco melhor o corpo, né, principalmente os adolescentes que estão mudando tanto o corpo aí em função hormonal e tal, e o que está acontecendo comigo, né, e a neuro explica, hormônios explica, tudo explica, né, então que a gente pudesse trazer essas respostas, porque a gente vê que isso é uma angústia muito grande. Às vezes a gente está ali numa oficina que a princípio não tem nada a ver com aquilo, mas a pergunta do adolescente, ela é sempre nesse sentido, né? Mas e por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sinto tanta raiva? Por que eu tenho vontade de quebrar o meu computador? Por que eu tenho vontade de dar no meu irmão? Então, eles tentam muito se entender. E também já estou atrás, né, de uma parceria com o pessoal da psicologia, porque daí eu acho que integrando a equipe também enriqueceria muito, né, nesse tipo de discussão. Aí, claro, são braços, né, porque talvez não dê para colocar, como eu digo, esses assuntos ali como brincar, né, no chão da escola, como a gente brinca com as outras oficinas, né. Mas coisas que a gente pudesse fazer, então, mais formação de professores, depois talvez com adolescentes mesmo, né, que a gente pudesse trazer eles ou ir para as escolas com esses outros assuntos. Então, temos várias perspectivas, né? Estou bastante empolgada com a extensão, como eu disse, eu acho que agora ela me pegou de vez. Não, e a gente está num bom momento, né, que teve a curricularização, essa palavra é muito difícil falar rápido, né? Porque, apesar de ter sido uma coisa que, em princípio, parecia, né, uma imposição até um certo ponto, né, mas isso está motivando agora uma participação maior dos próprios estudantes, porque, como também não era dado uma ênfase maior, né, o estudante também ia para onde ele ouvia falar mais, o laboratório, a pesquisa tal, né, alguma questão ali mais de licenciatura, tudo bem, mas acabava não se motivando tanto para participar da extensão, e a gente está vendo, né, que a realidade tende a mudar agora, né? Isso é um bom momento para a gente estar também investindo na extensão. Exatamente. E a Camila, como que está aí a perspectiva futura do NUMEB? O que vocês... Eu sei que tem a questão dos alunos, né? Até a Marta tinha comentado um pouquinho isso comigo, né? Mas, sempre a gente tem ideias que a gente quer desenvolver aí. Assim, o NUMEB, apesar dele ser um programa, na verdade, de extensão, ele não tem esse viés, não é a gente que aplica, entende? Então, assim, esse retorno, por exemplo, que a Ana tem, de, eu levei e gostou e etc., a gente não tem, porque nós não temos esse contato. Então, por exemplo, agora a gente vai... como eu comentei, né, sobre a questão da CAPES, querendo introduzir a extensão na pós-graduação, então a gente montou um projeto aqui que não tem nada a ver com a minha área, que é com plantas, etc., mas eu vou trabalhar junto com o NUMEB e ajudando, né, assim, oferecendo a nossa expertise para produzir um material que seria da floresta itinerante, que sim, aí vai ter contato com a escola, etc., tal, mas não o NUMEB necessariamente tem. Então, assim, eu acho que um passo importante agora é a gente tentar entender, tá? Que eu acho que é urgente que a gente faça isso, o impacto daquilo que a gente produz, né? Então, como é que está indo? Está sendo aceito? Está legal? Os alunos gostam? Está melhorando o processo? Não está? Para aí a gente poder direcionar as nossas atividades. Então, assim, o objetivo do NUMEB mesmo não é estar junto com a criança, junto com o adolescente, ou dar ferramenta para o professor fazer, né? Então, esse é o objetivo. A gente acaba, né, ficando um pouco ali enfim, ali atrás, né? Seria mais uma questão de produzir um material suporte, né? Então, eu acho que agora o objetivo é a gente tentar mapear esse impacto que o nosso produto causa, né? Positivo, negativo, enfim, e tentar... A ideia, a gente quer continuar produzindo, assim, tem milhares de temas que a gente
quer trabalhar. E como a gente adquiriu uma expertise ao longo desses, sei lá, vamos colocar 10 anos mais ou menos, a gente consegue trabalhar vários temas que não necessariamente fisiologia, mas o cerne do NUMEB que gosta de fisiologia. Então a gente vai continuar trabalhando com fisiologia também, né? Então a ideia é isso, a gente continuar produzindo, mas é também um momento da gente fazer uma avaliação sobre o impacto daquilo que a gente, ou mapear o impacto daquilo que a gente vem produzindo, né? Para tentar, enfim, fazer os ajustes e tal. Sim, né? A questão de medir o impacto é bem também importante, né? Mas olha, eu vou falar para vocês, a gente começou o Fisio divulgando também com os professores, né? O nosso questionário foi mais direcionado, mas aí quando vem uma oportunidade, é o que a Ana falou, daí que a gente chega a ter o contato, né, com os estudantes, a gente acaba mudando o objetivo do projeto para daí a gente acabou fazendo isso esse ano, porque depois que retomou o presencial, agora também que a gente teve a oportunidade, né, de uma interação maior nas oficinas ali, aí agora a gente já realmente fez um ajuste no projeto para tentar, né, abarcar também essa assistência aos professores, e estamos ainda também com o desafio final depois ali de estar medindo como, né, como isso impactou, mas a gente também acabou direcionando para os dois lados por causa da empolgação mesmo que gera, né, de participar com eles. Eu acho que as minhas perguntas... não, tem uma pergunta que a gente geralmente faz, porque é legal de ouvir, né, dos outros colegas também sobre isso, assim. O que vocês pensam em relação à extensão na pós? Eu sei que vocês já me contaram que tem alguns alunos, né, trabalhando com vocês, mas, assim, como a pós-graduação poderia, né, não mesclar, mas, assim, incluir, é a melhor palavra, a extensão, né? Como que isso refletiria, por exemplo, na formação dos nossos mestres ali, doutores, mas que também muitas vezes vão ser professores, né? Como que vocês veem um pouquinho esse aspecto? Eu tenho, né, algumas pós-graduandas trabalhando de 2 programas, não só o da fisiologia, mas o de ciências da saúde também, e eu vejo que para elas parece que tem um significado um pouco diferente do que os alunos de graduação, que ainda estão ali naquela formação inicial, tem os do primeiro, segundo ano, estão entendendo a universidade, né? Mas o pós-graduado ele já é um profissional formado, né? Que está já numa segunda etapa da sua formação, né? Então eu vejo que para elas, assim, para a formação delas e o crítico que elas desenvolvem, né, nas atividades ai, não, eu acho que aqui a gente pode melhorar isso, pode ter mais cuidado com isso. Eu acho importantíssimo para a formação deles, assim, para a complementação, né, dessa formação e, né, ter contato com a extensão, com a comunidade em geral, ouvir a comunidade, trazer essas demandas, pensar em questões de, né, como eles vão contornar esses problemas, como que vão dar o retorno, então, que a comunidade está precisando em função, né, de uma demanda que foi levantada ali, acho que é crucial, inclusive, para a formação deles, né, depois que a gente vai vendo esse envolvimento, vai vendo que talvez não seja interessante ficar sem isso, né, que a gente deveria investir, sim, que a extensão fosse um componente obrigatório é forte, né? Mas quase que fundamental também, né? Porque, como eu disse antes, a gente, quando eu estava nesse processo, graduação, pós-graduação, eu nem ouvia falar de extensão, não se falava quase, né, disso ou nada, né? Naquela época ali, 2005, 2006, 2007. E hoje não, eu acho que é um prato cheio, a gente tem, né, essa curricularização, a gente tem essa quase que obrigatoriedade, né, de fazer a extensão, porque os alunos precisam estar, né, nesse processo de extensão, e a pós-graduação ela não pode ser deixada de fora, né, justamente porque eles têm uma maturidade diferente já de lidar com essas questões, com essas demandas, né, e sugerir, né, alternativas que a extensão pudesse levar para essa comunidade que está pedindo. Não penso nem só nas escolas, né, mas em todo o entorno, assim, em toda essa atuação que a universidade tem, né, no entorno.
Então, meu sentimento é esse, né? Que ela, sim, ela é fundamental na pós-graduação também. A gente deveria investir nisso. E a Camila quer comentar também? Sim, eu acho que assim, hoje existem dois movimentos que eu acho que são movimentos nesse sentido de colocar a pós-graduação na extensão, né? Então, por exemplo, um dos movimentos é quando um programa de pós-graduação ele tem atividades com impacto socioeconômico grande, ele pontua positivamente. Então, tem um olhar nesse sentido, o quanto aquilo que você faz tem um impacto socioeconômico. Então, você acaba subindo a nota do curso, sendo melhor avaliado se você tiver essas atividades. Então, existe toda uma valorização nesse sentido, né? Então, da própria avaliação do curso. E, como eu disse, tem esse edital da CAPES, que distribuiu verbas para as universidades para atividades de extensão dentro dos programas de pós-graduação. Então, eu acho que, aos poucos, obviamente, né, a gente já sabia que a curricularização da extensão entraria na graduação, demorou, né, um tempo, então eu acredito que da mesma forma, né, vai ser gradual essa incorporação da extensão dentro dos programas de pós-graduação. E tem um aspecto que eu acho muito importante, porque o pós-graduando acadêmico, stricto sensu, a maioria deles, pelo menos na área que eu tô, está dentro do laboratório, dentro da bancada, e não consegue traduzir aquilo que faz para a sociedade. E não é só o aluno, são vários pesquisadores, não conseguem explicar, não conseguem traduzir para a sociedade. E isso eu acho que é uma coisa que precisa ser feito. Então, eu acredito que isso também tem um pouco daquela questão da extensão, não só de você, talvez, quer dizer, o que você está fazendo, como é que isso impacta, que impacto social tem isso, como é que o resultado daquilo que você está fazendo é importante para as pessoas saberem. Você precisa traduzir, né? Então, eu acredito eu acho que tem esse viés também. Eu acho que é super positivo, porque é uma maneira de você também aproximar, porque quem está no laboratório, às vezes estamos num mundo muito isolado ali, trabalhando com aquela proteína, né, assim, anos. Quer dizer, e aí daí? Qual que é a aplicabilidade? Tudo que você faz tem uma aplicabilidade, né? Então eu acho que acho que tem esse viés, você traduzir, mostrar o quão é importante para a sociedade aquilo que você faz naquele seu mundo, dentro de um laboratório, em cima da bancada. Enfim, eu acho que isso seria um passo bem importante. E também até o desenvolvimento dos temas um pouco mais relacionados a que tipo de impacto socioambiental ou social, econômico, enfim, aquilo que eu estou fazendo vai causar, né? Então, assim, também ter esse olhar, né? Eu acho que isso é importante. Sim, não, eu concordo totalmente, né, que o fato da CAPES estar pontuando possibilidades ali, né, via algum recurso, via a pontuação dos programas, né, de pós-graduação, é muito importante para direcionar um pouco mais, né, para o lado da extensão, mas veja, né, a gente, é a realidade acho que todas as universidades, talvez eu não conheça aí, né, exceções importantes, mas a gente deveria estar nesse tripé já há mais tempo, né? Porque a ideia seria que a ação de extensão também levasse a gente conhecer melhor a demanda da comunidade para justamente refletir nas pesquisas feitas ali, né? E agora eu acho que a gente está com um momento positivo nesse sentido de crescer isso, né? De realmente a gente começar a fazer esse tripé de uma maneira mais igualitária do que ele vinha sendo até então, né? Em que a pesquisa tinha toda uma valorização, não desconsiderando que ela é essencial, né? Mas a gente ficava com a extensão que muita gente nem conhecia, como vocês também colocaram, né? Então, é um momento bem importante mesmo nesse sentido. Daí por isso que a gente quis falar também, né, com pessoas que estavam na extensão, aí como a gente está tentando estar aqui, né, para a gente poder levar mais esse aspecto, para as pessoas conhecerem a extensão universitária, verem dessa aplicação também, né. E tem alguma coisa que eu não perguntei aí para vocês, que vocês queiram ainda colocar, complementar? Fiquem à vontade.
Eu quero agradecer de novo a participação. Se eu tiver a oportunidade só de compartilhar a tela para mostrar o site do Numeb, Sim, aproveitar sim, acho a bem legal. oportunidade. Tá, vou compartilhar aqui rapidamente. Então, esse aqui é o site, né? É www.numeb.furg.br. A gente tem a apresentação aqui do que a gente trabalha, né? Depois a gente tem aqui as atividades com a mídia cinemática, então a gente explica, né, o que seria esse projeto, né? Aqui tem o Quase Deus, Os Olhos de Uhum. Lourenço, mas a gente tem três. Vocês estão visualizando? Uhum. Sim. Mas a gente tem mais algum material para sair, tá? Então você pode pegar aqui o material de apoio. E aí, acho que eu comentei com vocês, ele tem aqui, ó, tá vendo? Então ele fala um pouquinho do filme, ele faz uma sinopse, mas não é uma sinopse que é a sinopse do filme, é uma sinopse voltada para a área de interesse, né? Então, a sugestão de aplicação, enfim. Depois a gente tem também aqui os vídeos, né? E aí a gente tem aqui os vídeos de aulas práticas, então aqui são algumas aulas práticas que a gente tem, que eu comentei com vocês, e aí cada vez que a gente clica na aula, a gente tem o vídeo, né? E a gente tem também o roteiro da prática e o material de apoio, tá? Depois a gente tem alguma outra coisa, né? Como os mapas conceituais, algum outro material textual que a gente disponibiliza, né? Então, alguns e-books que a gente tem aqui, então clicando a gente tem algumas coisas para várias idades, né, que a gente acha que são, enfim, temas interessantes, pertinentes, né, a gente tem um e-book que a gente fez a partir do curso, enfim, acho que é isso. Muito legal, não, já tem uma riqueza ali de materiais, né, eu já olhei ali, como eu falei, eu me interessei pelo filme, mas, né, a gente, conforme vai vendo o que outros colegas já fizeram, a gente vai tendo ideias legais também, né, isso é muito bom. Então, gente, eu queria muito agradecer, né? Foi bem enriquecedor. Eu gosto de fazer o Fisiocast porque eu sempre aprendo bastante, né? Com todo mundo que vem aqui contribuir com a gente, né? Ajudar a disseminar um pouquinho mais, não só da extensão, mas da própria fisiologia, da importância da universidade, né? Que há momentos em que isso a gente já passou aí por questionamentos até recentes, né? Então, toda essa contribuição, a gente acredita no projeto que ela é bem importante, assim. Então, mais uma vez, muito obrigada aí a vocês, foi ótima a nossa conversa, eu gostei muito. Obrigada, foi um prazer. Parabéns pelo projeto, e muito obrigada. Imagina, muito obrigada, parabéns pelos projetos também, que são maravilhosos, e a gente vai ficar acompanhando aqui, né, para saber o que vai acontecer aí com eles, tá bom? Muito obrigada, Marta, também, Souza, que foi a professora que fez aí a ponte, né, a intermediação com a gente, é uma amiga de muitos anos, então um beijo e muito obrigada também a ela. Toda a nossa equipe aqui do Fisio Divulgando, sempre ajudando, ao Igor que está nos ajudando na gravação, então a todos aí, boa tarde, né, e obrigada novamente.